Bom, todo mundo me ouvindo, né? Certo? Sim, Beleza. Bom, primeiramente, bem-vindo, todo mundo. A gente tem tentado aí, de uma maneira não muito regular, é, realizar os hangouts, né? E aí, até escrevi alguma, alguma coisa com relação aos hangouts no último e-mail, mas acabei não dando tempo. Que é isso, a gente vai fazendo um hangout conforme surge alguma coisa nova que alguém está desenvolvendo e aí que acha interessante compartilhar. Então, se alguém tiver mais alguma ideia e quiser falar, estamos aí. No geral, tem esses hangouts mais ou sobre alguma tecnologia legal, tipo Docker, que é o que o André está preparando, ou Laravel, ou alguma aplicação que foi desenvolvida por alguém em alguma unidade. Então, acho que os hangouts têm tido essa linha. Nesse caso específico, é um pouco dessa história de como que a gente consome dados do replicado. Depois aí o Masaki vai dar mais detalhes, mas eu posso contar um pouco da história que a gente, é, num certo momento, percebeu que os nossos sistemas locais, né, estavam ficando com muito código SQL, com uma lógica, né, de consulta ali que não fazia parte da lógica de negócio da aplicação. E apesar de ser um recurso interessante oferecido pela superintendência, né, do ponto de vista prático é meio ruim você ficar colocando as consultas dentro do sistema local. Então, uma primeira medida que a gente fez na época, já deve ter um ano, um pouquinho mais, foi criar uma biblioteca. Né, no caso a gente usa o PHP bastante, né? Então a gente até começou a fazer um pouco isso para as outras, tipo Ruby, um pouquinho de Python, mas o que vingou mesmo foi de PHP, que foi criar uma biblioteca para abstrair um pouco dessas consultas. Então, ao invés de eu fazer uma consulta dentro do meu sistema, eu chamo uma biblioteca que já tem lá a consulta pronta, passo uns parâmetros e uma função me devolve o que eu quero. E aí isso é legal, funciona, a gente consegue usar. Essa biblioteca se chama Replicado. Tá lá no GitHub, github.com/uspdef/replicado. Então um monte de gente mexe lá, tem bastante coisa pronta, legal. Se você vai começar a usar o replicado, você já tem bastante consulta abstraída. Então você pode usar métodos PHP para fazer as suas chamadas. E quando não tem, você pode você mesmo inserir a sua consulta e a biblioteca vai crescendo e todo mundo usa. Isso é legal. O problema é que a gente fica um pouco dependendo só do PHP, né? Então, para quem usa outras linguagens, não dá para usar. Então, aí existiam dois caminhos aí, que é ou começar a fazer a mesma coisa para as outras linguagens, fazer uma biblioteca replicada para Python, uma para Ruby, outra para Java, e, enfim, ad infinito, ou tentar mudar um pouco a lógica. Então, uma das ideias que a gente já tem conversado várias vezes era isso, tentar fazer uma API RESTful, né, que entregue os dados e aí suas aplicações locais, independente da linguagem que elas trabalhem, que elas são desenvolvidas, consiga consumir esses dados de JSON. Aí o Massacre deu o pontapé inicial aí, pelo que eu vou ler um pouco, tá bem no começo. Mas é legal porque por trás já tem a biblioteca replicada, tem bastante coisa. E aí com essa solução é possível fazer uma integração melhor com os sistemas locais. E aí eu acho que o Masaki pode continuar dando mais detalhes de como que ele tem implementado e aí a gente vai conversando ao longo da apresentação. Beleza? beleza, Thiago. Obrigado pela introdução. Vou apresentar minha tela aqui. Eu vou mostrar o que nós temos já funcionando. O pessoal está enxergando a minha tela.
nós tivemos que implementar esta solução de web service, ou uma solução, para atender uma situação de que nós queríamos pegar as informações que estão no replicado e colocar num CMS, no caso WordPress. Especificamente, o coordenador da pós aqui queria colocar a lista de professores credenciados, catálogo de disciplinas oferecidas no programa específico, né? E então eu parti para essa solução. Nós já havíamos discutido essas informações no contexto do USPDEV. Também discutimos aqui na ESC com os colegas essa ideia de implementar o web service, que me pareceu bem interessante. Então, eu vou mostrar aqui a nossa página da pós-graduação, que ainda não está publicada de fato. É uma página nova. Deixa eu abrir um pouquinho aqui a tela. Então, eu venho aqui nos orientadores credenciados. Esta lista de orientadores credenciados, incluindo a data de validade do seu credenciamento, foram pegos do replicado por meio do web service nosso. Estas informações estão públicas no Janus, então nós deixamos público aqui no site também, de interesse do programa publicar essas informações. Também temos aqui o catálogo de disciplinas. Estas disciplinas são exatamente as mesmas que estão disponíveis no Janus. Então, em vez do aluno ou da pessoa interessada na pós-graduação entrar lá no Janus e enxergar aquele site na estrutura dele, ele pode entrar aqui no site do programa nosso, que ele está interessado, ver as disciplinas. Estas informações detalhadas de uma determinada disciplina são as mesmas que estão no Janus também. Então, nós estamos pegando tudo isso do replicado. Eu vou mostrar agora o meu web service. Então, eu vou colocar aqui api.esc.usp.br. Esse é o nosso ponto de entrada para o web service. Eu vou navegar por ele, e essa navegação nós já fizemos dentro da biblioteca, esta aqui, que é o replicado AWS. Então, eu vou entrar aqui na pós-graduação, por exemplo, e ele vai me indicar alguns endpoints que estão aqui disponíveis, e uma breve descrição do que faz esse endpoint. Então, eu vou entrar aqui no endpoint de orientadores, e eu preciso colocar aqui na frente o código de área, que no meu caso é este aqui, e ele vai me mostrar a lista de docentes credenciados nesta área. Esses são os dados brutos que o API fornece, que é um JSON, e aqui no Firefox ele já me mostra formatadinho, bonitinho. Eu tenho aqui 18 orientadores credenciados neste programa. Eu posso pegar aqui um outro endpoint, por exemplo, este aqui. Ele vai me mostrar todos os programas de pós-graduação da minha unidade, que é a Escola de Engenharia de São Carlos. Veja que esta consulta, da forma como está disponível na biblioteca do replicado. Eu simplesmente estou pegando o resultado da biblioteca do replicado e disponibilizando no formato JSON aqui. Se eu colocar aqui o número da minha pós-graduação, eu trago somente a informação desse curso aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, a possibilidade de verificar, que é um outro método que está disponível no replicado. Eu posso verificar aqui se um determinado número USP está ativo na pós-graduação. Então, venho aqui, eu vou colocar o meu número USP. E aí, ele está me dizendo que esta consulta eu não posso fazer porque eu não estou autenticado. Então, esse endpoint está protegido. Eu vou
autenticar aqui, então vou dizer para o navegador que eu quero autenticar, para ele forçar uma autenticação. Eu vou colocar minhas credenciais, entrou com sucesso. E agora, naquele endpoint verifica com o meu número USP, ele me retornou um resultado aqui, que é o falso, basicamente porque eu não estou cadastrado como aluno ativo na pós-graduação. Muito bem. Então, esta é nossa API que está funcionando hoje. Eu tenho uma rota para pós-graduação, eu tenho uma rota para pessoas, eu tenho várias consultas disponíveis em cada uma dessas rotas. Não são muitas, mas por enquanto já está atendendo, e a ideia é que nós possamos ir crescendo esses endpoints disponíveis. O que eu vou mostrar agora, então, é como nós vamos configurar esse programa aqui, o replicado AWS. Então, eu estou aqui na minha máquina, eu fiz uma limpeza nela para tirar as dependências e algumas coisas para a gente poder fazer a instalação. Vamos lá, eu vou abrir aqui na minha linha de comando. Eu estou com uma pasta vazia aqui. Primeira coisa que eu vou fazer que não está escrito aqui, eu vou fazer um clonar como HTTPS mesmo, como se eu fosse uma pessoa que não tem acesso ao código aqui, ao ID script, né? Então, git clone, o nome do repositório. Eu venho aqui, então, clonou todos os arquivos. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a configuração. Então, eu tenho um config sample, que é uma amostra de como que tem que ser a configuração. Eu tenho que criar no config.php. Eu vou abrir o VS Code para ver como é esse config sample. Então, config sample. Eu preciso configurar essas coisas aqui. Eu vou renomear ele para config PHP. Aqui eu mostro as informações do PHP, que no desenvolvimento eu gosto de ver, depois em produção eu tiro. Eu preciso dizer aonde que é, em qual servidor e qual o caminho que está hospedado o meu replicado AWS. Eu já defino aqui qual que é a minha unidade, eu coloco o número da minha unidade, então nas consultas que ele precisar do número da unidade, eu já tenho pré-configurado aqui. As credenciais referente ao replicado, então a gente tem que ter acesso ao replicado por causa da biblioteca do SPDEV replicado. E eu coloquei aqui as credenciais de acesso no arquivo de configuração, por enquanto, mas que no futuro a gente deve provavelmente colocar num banco de dados e tal, e dar uma refinada nesse controle de acesso. Ok? Eu já tenho esse arquivo pronto, com as minhas credenciais, então eu não vou mostrar aqui na apresentação, mas eu vou copiar ele já pronto. Deixa eu abaixar a tela aqui. Então, eu venho aqui no replicado, config, eu tenho já um config pronto aqui, eu vou copiar ele aqui para dentro, copiei, vou voltar aqui, muito bem. Então, eu fiz a minha configuração do config, agora eu vou atualizar o Composer Update ou Composer Install. Vai estar verificando aqui, vai baixar, e aqui eu já vou adiantar que vai dar um erro, porque o replicado AWS, ou uma das bibliotecas que a gente usa, pede uma dependência, essa dependência propositalmente não está instalado. Então, deixa eu ver aqui, né? A dependência não pode ser resolvida. Eu preciso instalar esta dependência aqui. Então, o replicado AWS usa uma outra biblioteca que chama Cache, para que essas consultas ao replicado sejam cacheadas e, dessa forma, sobrecarregue menos o banco de dados. Eu estou usando esse Memcached, que é um servidor de cache,
que pode ser local, pode ser distribuído. No nosso caso, a gente vai rodar ele local. Então, eu vou instalar essas extensões. É o PHP main cached e o main cached. Apt install. Ok, estamos instalando esses dois aplicativos do Ubuntu, esses dois pacotes do Ubuntu. Está instalado, então eu configurei, rodei o Composer e está pronto para utilizar. Eu vou aqui então rodar o servidor PHP na pasta no localhost e eu vou servir a pasta www, que é onde está o index.php aqui. Então, vou voltar aqui no meu Firefox e aqui eu vou abrir o localhost e vamos ver se dá certo. Não, porque eu não terminei de rodar o Composer, ele tinha dado erro, né? Então, Composer, install novamente. Agora sim ele está instalando todas as dependências, gerou tudo certinho. Eu vou rodar o servidor PHP. E agora sim ele carregou corretamente a minha API. Vamos navegar por ela. Eu vou entrar aqui na pós-graduação. Eu vou entrar aqui nos orientadores credenciados. Eu tenho que colocar aqui o código. E deu novamente um outro erro, por causa de uma dependência de outra biblioteca. Essa biblioteca que ele precisa é uma dependência do replicado. Então, vou cancelar aqui. Eu vou instalar aqui, que é o PHP Sybase. Eu não tenho essa biblioteca instalada aqui. Muito bem. Vou instalar ele e as suas dependências. Tudo bem. Vou rodar o servidor PHP novamente. E agora ele carregou aqui o meu endpoint dos orientadores. Os dados brutos. JSON está aqui. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para mostrar. A lista de disciplinas. Eu vou colocar o código da área, 1834, a lista de disciplinas está aqui. Esses são os dados brutos, aqui já parseado. Aqui nas disciplinas, eu estou pegando os dados básicos, eu posso pegar os dados completos, então eu vou colocar aqui um parâmetro, e ele já vai me carregar os dados completos da disciplina. Então, além do nome, da sigla e tal, eu tenho aqui os objetivos, a justificativa, o tipo de avaliação e tal. Então, eu já tenho essas informações completas. Este dado aqui, eu coloco ele num script que eu rodo no WordPress. Então, deixa eu voltar aqui no meu WordPress. Então, por exemplo, aqui é a lista de disciplinas. Aqui eu tenho os orientadores credenciados. Eu vou mostrar aqui para vocês esse script. Na verdade, ele está aqui na própria biblioteca do replicado AWS. Eu vou mostrar aqui o código. Então, eu pus uma pasta aqui, Consumer, WordPress, orientadores. Então, este código aqui que eu vou colocar no WordPress. Muito bem. Aqui no WordPress, se eu editar esta página, para quem conhece um pouquinho o WordPress, eu usei este plugin aqui, que é o PHP Everywhere. Ele já está disponível na lista de plugins do WordPress, é só ativar ele. Então, eu vou editar aqui. Aquele código que eu mostrei no VS Code é o código que está aqui.
Então, eu configurei aqui o código da minha área, fiz a busca no endpoint correspondente, converti ele para array, o JSON para array, e eu pus aqui um estilozinho, tem aqui um PHP formatado com HTML para mostrar da forma que precisa ser na página do WordPress. Eu acho que é isso, então, que eu tinha que falar para vocês. Nós temos essa aplicação funcionando aqui já. Tem outros sistemas nossos que já estão começando a consumir esse web service. Eu sei que tem coisas que ainda precisam ser feitas nele, mas eu acho que já é um bom começo para poder ter uma interface que seja independente de linguagem. Perguntas, comentários, dúvidas? Nossa, Fernando aqui da FMFP, Ribeirão Preto. Você está me ouvindo? Fernando, estou ouvindo. A gente quer saber um pouquinho sobre esse plugin. Do WordPress? É. Ah, A reguladora tem ele? posso... Olha, eu não sou um cara que mexe com WordPress, mas eu vou te mostrar o que eu tenho aqui, tá? Estou compartilhando a tela novamente. Eu estou aqui na página de administração do WordPress, né? Eu estou neste endereço aqui, então vou voltar para ele. Aí eu sei que a gente vem aqui no final, clica em editar, vai para a página de administração. O plugin, este aqui, que eu mando editar aqui, ele mostra o código como eu fiz na apresentação. O plugin, ele está aqui, ó, plugins instalados. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Então, nessa lista de plugins aqui, PHP Everywhere. Não sei de onde que veio, ele já estava pré-instalado aqui no WordPress, eu simplesmente tive que ativar ele, e ativando ele, ele aparece com a possibilidade de inserir no post do WordPress, né? Esse bloquinho aqui, que é o bloquinho do plugin. É isso que ele faz. Beleza? Beleza, obrigado. Oi, Masaki, tudo bem? Bem, Alessandro. Eu mandei uma pergunta aí no chat. Eu queria que você mostrasse aí no código como que ele faz a autenticação em algum endpoint que seja autenticado. Vamos lá. Essa é a estrutura de pastas, né? Sobre o código, então, um pouco mais detalhado aqui. A gente está usando o Composer, está usando o PSR4 de autoload, beleza. Eu estou utilizando o replicado, que é a biblioteca que faz a consulta. Eu estou usando para fazer a rota este flight, e eu estou usando a biblioteca cache do USPDev também. Né? Então, eu estou usando flight para fazer as rotas. As rotas eu acabei colocando aqui dentro de um app. O Bootstrap, ele carrega aqui algumas configurações globais, e uma das coisas que ele faz aqui eu mapeio uma função de require out. Tá, aqui ele faz a autenticação. Deixa eu pegar aqui uma rota, a rota de pessoas, ou a rota de pós-graduação aqui. Esta primeira rota, ele mostra a ajuda. Então, deixa eu mostrar aqui no endpoint o que seria aquilo ali. Então, aqui a rota de pós-graduação. Eu parei o meu servidor, deixa eu usar o meu público aqui. api.esc, uspbr, /Ricardo, pós-graduação.
Este arquivo de ajuda aqui, ele está aqui. Então, o verifica, eu fiz de tal forma que, quando eu criar um endpoint, eu faço um texto de ajuda junto da endpoint. E depois ali na rota pós-graduação, ele compila todos esses textos de ajuda de cada endpoint e mostra ele consolidado desta forma. Então, eu acho que isso vai ajudar quem está programando a fazer a documentação mais facilmente. Na rota aqui referente à pós-graduação de verifica, ele é autenticado, eu coloco simplesmente esta chamada aqui da classe out, o método out aqui. Então, vamos lá na classe out, ela está aqui. Quando ela requer autenticação, o método out está aqui, ele vai passando os parâmetros do próprio HTTP. Eu estou usando HTTP Basic aqui, ou seja, o cliente está mandando o usuário e a senha em plain text. Ele está codificado em base 64, mas ele manda em plain text. Se a gente utilizar um HTTPS, é razoavelmente seguro, não é perfeito, mas não é para ter grandes problemas. Quando eu faço o login, então ele vai pedir as credenciais, tal, aqui, e tudo bem. Quando eu chamo lá, eu coloco na minha rota out, ele está chamando esse require out do flight que eu cadastrei aqui no Bootstrap. Require out, então... me perdi. Ele aqui, ó. Ele procura no array aqui se o usuário está autenticado, se o usuário e a senha eles batem com o que está no arquivo de configuração, e se bater ele libera, senão ele manda para uma rota de require out. É isso aí, Alessandro. Entendi. E as credenciais estão lá no... Hoje estão no arquivo de configuração. Então, tem um arquivo de config, essas são as credenciais. Este é o usuário, esta é a senha que eu, em princípio, estou guardando com MD5, né? Ele está mais ou menos apropriado para ser guardado num banco de dados, e aí a consulta aqui no out, eu preciso só modificar para, em vez de pegar de um array, ele pegar de um método de consulta ao banco de dados, um banco local. Entendi. Legal. Obrigado, Massaro. No arquivo de rotas aqui, ele fica de forma bem simples. Aqui eu digo que precisa de autenticação, aqui ele precisa de autenticação. Este programa, ele não precisa de autenticação, simplesmente não passo esse método aqui. Ele fica mais ou menos parecido com um decorator, né? Apesar de não ser exatamente, mas fica parecido com um decorator. Boa tarde, Massaro. Aqui é a Kátia, aqui da Faculdade de Medicina, tudo bem? Boa tarde, Kátia, tudo bem? Massaro, com relação aos dados replicados, você faz a conexão na sua base replicada de São Paulo, ou São Paulo está permitindo consumir diretamente da base deles? Eu tenho uma cópia aqui na minha unidade, eu consumo o da minha cópia. E existe alguma iniciativa ou alguma manifestação em São Paulo que aquelas unidades que não têm replicação fazer já o consumo diretamente da base deles? Eu não sei lhe dar essa informação, viu? Até então, eu não vi nenhuma movimentação de São Paulo liberar esse tipo de acesso. Porque hoje tem alguma coisa nesse sentido para a questão dos boletos, né? E a autenticação única, né? A senha única, né? Isso. Bom, não sei se a senha única é consumível replicado ou algum meio de autenticação que eles disponibilizam. Eu não sei. Até então, eu não estou sabendo de nenhum movimento para que isso aconteça. Mas seria muito bom se nós pudéssemos consumir diretamente de São Paulo, né?
ou pelo menos do CETI do interior, que no seu caso é o CETIRP, no nosso caso é o CETI de São Carlos, já ajudaria, mas... O seu CETIR aí em São Carlos, ele tem a aplicação de todas as unidades de São Carlos? Olha, eu não sei, mas eles têm todo um acesso privilegiado, né? Os CETIs todos têm acesso privilegiado às bases todas, então eles poderiam entregar essa API para a gente, mas em princípio eu não vejo. Mas é assim, por que nós fizemos essa aplicação Web Service? Porque nós já temos a biblioteca replicado, que ajuda já a consumir os dados do nosso replicado, e eu fiz aqui, junto com o André, essa aplicação de Web Service para facilitar, principalmente nos nossos sites. A questão de ter replicado é uma coisa relativamente simples hoje, né? Você faz o pedido, eles liberam, você tem que criar o seu servidor aqui. O Thiago já havia criado um role lá para levantar o servidor muito rapidamente. Então, a gente vai se virando com essas coisas. Eu não escutei? Não, seria só um esclarecimento. Parece que o Robson está conectado aqui. Acho que ele é da STI, não é? Sim. O Robson está falando que está sem áudio. Ô, Robson, aproveitando a discussão, vocês têm algum movimento nesse sentido de fazer esse, por exemplo, esse consumo de dados diretamente na base de São Paulo? Quando o Robson vai escrever ali, ele não sabe informar. Mas ele está brincando muito com GraphQL, né, que é uma linguagem, uma estrutura para fazer consulta por API. E, de repente, é uma sementinha aí que, para o futuro, pode ser que vire alguma coisa. Mas não está vendo nessa parte do e-mail. Tá certo, pessoal. Obrigada pelo esclarecimento. Por nada. Mais alguém? Eu tenho alguns comentários. Manda bala. Bom, primeiramente ficou legal, cara. A gente... Dá os parabéns pra vocês aí. A gente fala dessa ideia há muito tempo, né? Então é bom alguém começar, né? A fazer, né? E... Eu vou fazer alguns outros comentários que, assim, não é... Eu acho que a gente, a princípio, já vai começar já vou fazer a task aqui para colocar no ar, para a gente começar a ver uma transição de alguns sistemas que usam a biblioteca do replicado, aquela lá em PHP mesmo, para pegar os dados pela API. Me parece mais lógico, né? Você não chegou a expor tudo que está na biblioteca do replicado aí ainda, né? Pelo que eu estou vendo. Não, né? Não, ainda não. Tá, eu lembro que tem uma classe lá de itens com bens patrimoniados que devolve algumas coisas e vê que não está aí. Não está. Tá, não, beleza. Eu estou fazendo cada rota especificamente. Né? É bastante simples para expor, mas eu fiz daquilo que a gente precisou no momento. Sim, não, tá certo. Eu vi que você tem um array ali de usuários e aqueles usuários todos têm o mesmo nível de acesso, né? É isso, né? Isso. Tá. É isso. Um comentário mais genérico sobre essa parte. Assim, eu não conheço esse flight, mas eu só vi que você está usando ele para criar a rota e devolver, verificar se o cara está autenticado ou não e dar o acesso ou não para o dado e fazer essa conversão aí para JSON. Isso. A princípio, uma mudança de framework seria tranquila nesse sentido, né?
Mas por que que eu estou dizendo isso? Eu tenho a impressão, eu não conheço o Flight, tá? Mas eu tenho a impressão que essa parte de controle de níveis de acesso por endpoint, né? Então você tem vários endpoints ali, você já está documentando bonitinho. E se a gente criar um nível de controle de acesso, se a gente for chegar nesse nível, né? Então, às vezes você tem na mesma unidade um grupo que, sei lá, precisa ter acesso a determinados dados, mas a outros não, né? Então, fazer esse nível de controle. E também tem outras coisas numa API, né? Que é, por exemplo, verificar o quanto cada usuário está consumindo de dados, né? Tipo, tem usuário, você tem essa métrica, né? Então, assim, essas coisas de API, elas estão muito bem implementadas nessas bibliotecas, assim, eu vou falar das que eu conheço, tá? Que é a própria do Symfony, que é a API Symfony, e do Laravel, que é o Passport. Então, é claro que a gente tem que começar com uma coisa mais simples de implementar, mas se a gente pensar a longo prazo, né, vamos supor que nessa ideia que vocês estavam falando, se a USP fosse entregar isso para as unidades, teria que ter um nível de controle, de acesso mais ou menos nesse sentido. Então talvez talvez valesse a pena usar um framework que seja preparado para isso. Então, assim, o que eu conheço que enfim, ele é até bem complexo de usar, é o API Symfony mesmo. E tem o do Laravel, que eu não conheço muito. Então, a gente pode, isso não agora, tá? Não sei se você pensou alguma coisa sobre isso. Talvez no futuro a gente pode começar a usar, talvez fazer uma transição no meio do caminho para implementar essas coisas. Porque eu tenho a impressão, se a gente começar a pensar em níveis de acesso, em contabilização de consumo de dados, dentro do Flight, eu acho que ele não resolve essas coisas, mas eu acho. Aí você pode não sei se você sabe alguma coisa sobre isso ou não. Mas aí sobre isso ainda, o código de retorno para cada requisição, você está setando em algum lugar, ou o Flight está devolvendo tudo código 500 ou 200 se deu certo? Porque assim... Pode terminar. Tá. Porque na API tem, dependendo do tipo de resposta que a API vai dar, você consegue usar esse código de retorno para usar na sua aplicação, né? Então, você está setando, você tá lidando com código de retorno, ou você deixa tudo meio deixa o Flight resolver aí, você seta em algum lugar? Tá. Esse método JSON do Flight, ele é embutido nele, não? Então, ele já vai mandar um header de que eu estou mandando JSON e manda o JSON possivelmente com o código 200. Aqui no Bootstrap, então o JSON, por exemplo, eu estou mapeando um novo método que chama JSONF, de JSON formatado, que me mostra aquele texto mais bonitinho que fica formatado na tela, só isso. O método JSON do Flight, eu posso mandar os dados. Aqui eu mando o código que eu quero que ele chegue para o navegador. Eu não lembro o que era esse parâmetro true. A codificação dos caracteres. E, na verdade, eu estou passando esses parâmetros aqui, que são parâmetros do próprio JSON encode do PHP, né, para deixar a formatação bonitinho. Respondendo então, hoje eu não estou tratando nada de muito diferente, ele está mandando 200 quando vem correto. Eu poderia modificar, dependendo do que for necessário. E quando eu tenho aqui na autenticação, eu consigo mandar aqui um 401, que é não autorizado. Então, ele já, o navegador ou quem estiver consumindo, ele já poderia interpretar esse código do jeito que é padronizado mesmo. Sobre o Flight tratar de segurança, essas coisas, de fato ele não trata nada. É um framework bem minimalista. Ele não impõe nem uma estrutura de diretórios, nada.
ele tem algumas classes, alguns métodos e é só isso. Como que vai tratar a autenticação, como que você vai organizar seu código, isso ele deixa tudo por conta do usuário. Por Sim. isso que é um framework bem minimalista. Eu uso basicamente a parte de rotas dele. Ele tem embutido uma biblioteca de template, mas é uma biblioteca extremamente simples, eu acabo não usando. Sim. Mais um comentário ainda sobre a API, né? Eu vi ali que você está abrindo sessão para o login. Você abre uma sessão? O usuário e senha que é recebido, ele é checado naquele momento? Ele é guardado para uma próxima requisição ou não? Não, ele é bem RESTful mesmo, ele é stateless. Toda vez o usuário tem que mandar a autenticação dele, porque está usando HTTP Basic. Tá, mas você fez uma autenticação no navegador ali, não fez? Aquela autenticação foi só para forçar o navegador a guardar as credenciais num cookie. Tá. E aí, uma vez que o navegador guardou, ele vai e manda essas credenciais toda vez que fizer a requisição. É só para isso. Tá. Porque isso é uma outra coisa que tem também já implementado certinho, que é, sei lá, usar o OAuth 2, por exemplo. Que ele faz isso, né? Você tem um token de acesso, aí ele vai lá, na primeira requisição pega um token temporário, esse token temporário tem um tempo de vida que ele pode ser usado para as próximas requisições, enfim, torna essa comunicação bem stateless, e aí segue um protocolo mesmo de comunicação. Mas é isso, é um comentário geral, no sentido de que acho que é legal, acho que eu particularmente vou usar e vou colocar mais métodos aí para as coisas que a gente precisar aqui. Mas a gente pode avaliar num futuro próximo, tentar colocar um framework na frente que dá uma camada de API mesmo, sabe? De não. Pode ser. Então, mas enfim, isso a gente pode começar no futuro. Vamos avaliar também, porque é uma coisa nova, né? A gente tá todo mundo muito tempo, muitos anos usando o replicado, aquelas consultas. A gente fazer essa transição de tecnologia, de como a gente consome os dados, acho que é uma coisa que a gente precisa nesse momento, e a gente talvez não seja o momento de se preocupar de como que a API está sendo construída, mas a gente pensa isso mais para frente, depois que a gente estiver usando mesmo, né? A gente no replicado teve essa experiência, né? Aí o último comentário é sobre a biblioteca do cache. Eu fiquei pensando, não é melhor colocar ela na frente do replicado e não na frente da API? Não sei se você pensou sobre isso. Eu pensei sobre isso, sim. E em vários momentos eu pensei em sugerir colocar o cache na frente do replicado. Mas eu realmente fiquei na dúvida. Mas assim, depois de começar a usar essa API, me pareceu bem interessante ter o cache bem próximo do endpoint. Deixa eu mostrar aqui para você como que eu faço a consulta cacheada, né? Então, a instância do cache eu chamo aqui nesse $C. Em vez de fazer uma consulta aqui nesse método ativos da pós-graduação do replicado, em vez de chamar ele direto, eu chamo aqui com esse getCached e ele já vai verificar o cache, vai fazer tudo o que precisa fazer e vai devolver exatamente a mesma resposta, e depois eu mando para o usuário que está solicitando. Nesse sentido, me parece que o cache, quanto mais próximo do endpoint final, quanto mais próximo ele ficar do endpoint final, mais eficiente ele vai ser. Porque, veja que a quantidade de código que eu passo aqui para chegar no meu cache é mínimo, né? E aí ele consegue cachear uma quantidade maior de informação. Essa é a impressão que eu tenho. A princípio poderia ter nos dois também, né? Pensando aqui. Poderia ter nos dois, mas talvez múltiplos níveis de cache. Bom, de qualquer forma, essa biblioteca de cache, eu acabei implementando esses dias uma possibilidade de desativar ele totalmente, né? Como eu não consigo ficar alterando as consultas sem mexer no código, eu criei uma configuração global nele
que eu instalei a biblioteca, configurei tudo, mas por algum motivo eu quero deixar de utilizar temporariamente ou permanentemente. Eu passo uma configuração nele e ele faz um bypass em toda a parte de cache. Tá. Tá? Então eu consigo ativar e desativar ele. Não, Veja que é um cache muito simples, ele só está trabalhando com o main cache, né? E o main cache tem que estar na máquina local. sim. A ideia foi simplificar o negócio, porque assim, o main cache, ele tem um monte de opções, eu posso montar um cluster com vários servidores e tal, só que aí eu preciso configurar e preparar tudo. Aqui foi assim, eu preciso resolver o cache para minimizar o overload no banco de dados, porque às vezes eu estou fazendo uma consulta que retorna uma lista muito grande, ele joga tudo no cache, um abraço, sem ter que me preocupar muito com os detalhes. Não, beleza, beleza. As minhas perguntas eram essas. Tem uma pergunta do Robson na. Tá. Então, nessa do Robson, ele quer saber a questão da escalabilidade, né? Se ele aguenta o volume alto e tal. A gente não testou, estamos começando, então eu não sei se dizer se realmente aguenta, mas o cache é uma coisa legal, que ajuda a dar escalabilidade, né? Tudo bem, ele está trabalhando com um cache muito simplesinho. O Memcached é um bom servidor de cache, tem outros no mercado, mas eu achei que ele é um bom servidor. Ele só está trabalhando com um servidor local, então se eu quiser trabalhar com um array de servidores de cache, eu preciso alterar um pouquinho o código lá do cache, mas tudo bem. Como essas requisições são todas stateless, quer dizer, eu não preciso fazer uma autenticação prévia a nada, eu conseguiria tranquilamente colocar um front-end ali e direcionar essas requisições para diversos servidores. E aí eu posso levantar várias instâncias de Docker aí numa nuvem e colocar um monte de gente respondendo, sem problema nenhum. A autenticação, a gente está usando a HTTP Basic, que de fato não é uma autenticação ideal, mas se eu pensar que eu estou rodando esse servidor de cache, no nosso caso aqui da engenharia, eu rodo numa Blade. Essa API está rodando na Blade, o servidor de cache está rodando na Blade, os meus sites, praticamente todos estão rodando nessa mesma Blade. Ela tem ali uma quantidade grande de processadores, memória, storage e tudo mais, né? Então, basicamente, está tudo confinado dentro de um mesmo equipamento, ali dentro de uma rede bem controlada. Então, o HTTP Basic, e se eu usar o HTTPS ainda, eu fico muito tranquilo nele que não vai ter nenhum problema de segurança. Mas a ideia é colocar uma autenticação melhor depois, um controle de acesso, e aí o que o Thiago falou também, colocar uma estatística de consumo, a gente poder refinar quais endpoints cada usuário vai ter acesso, fazer um controle por IP também pode ser interessante, quer dizer, além do refinamento dos usuários, eu quero excluir ou eu quero incluir determinados ranges de IP que vão acessar. Tudo isso ajuda um pouquinho na escalabilidade e tal, e não sei como que vai ser no futuro. Acho que deu para responder para o Robson aqui. Mais alguém? Oi, Só complementando, o Robson perguntou de Apache. Eu acho que até poderia ser a autenticação do Apache, mas eu não sei, nunca usei ela, eu não sei exatamente como são os detalhes, mas veja que aqui na autenticação, eu estou mandando basicamente os headers para o navegador de como que eu vou trabalhar, né? O Apache ou o... Bom, não sei, talvez pode sim. Fala, oi, Masaki. fala, Alessandro. Quando vocês falaram aí de talvez isso estar
centralizado, né, essa API. Eu não sei se isso é possível, vai depender da carga lá, de como vai ser o acesso de, por exemplo, a unidade que hoje tem a base replicada, né? Ao invés de usar a base replicada local, de alguma forma essa API ser consumida direto lá na STI, né? Onde cada unidade teria sua credencial de acesso e o código de unidade, né, que ia filtrar o que é dado da unidade, amarrar na credencial fornecida para a unidade. Eu não sei em vias de infraestrutura e carga lá na STI como poderia funcionar isso, mas talvez um caminho para não se ter mais replicado, e sim uma API dessas para ser consumidos dados em qualquer plataforma e linguagem. Sei lá, já tô vislumbrando coisa lá na frente. Já. Então, essa pergunta foi, acho que da Kátia, da medicina, né? Ou não lembro exatamente o nome, que perguntou sobre essa centralização. Da forma como está, com endpoints assim específicos, eu imagino uma chuva de solicitações de endpoints para cada caso chegando lá em São Paulo. Aí, dessa forma, de fato, não funciona. Com a ideia do GraphQL, que o Diego está mexendo e o Robson está mexendo e outros aí estão estudando, me parece uma coisa bem mais interessante, porque aí, além da camada de autenticação tal, o usuário vai fazer uma consulta e pedir aquelas informações que ele precisa e montar aquela estrutura que acaba ficando parecido com SQL, né? Mas vai ser um GraphQL ali, que é o SQL voltado para a API. Pelo menos do que eu li, eu entendi isso. Por isso que eu cutuquei ontem o Robson para mostrar o que ele está aprendendo ali para a gente, compartilhar o leite, porque é uma coisa nova. Muitos grandes servidores que provém API estão utilizando. Eu estava vendo, por exemplo, do GitHub, até a versão 3 da API deles, ele utiliza um endpoint parecido com esse que a gente está mexendo, mas a partir da versão 4 ele já usa GraphQL. Então, me parece que para atender centralizadamente, a USP teria que partir para uma coisa mais elaborada, assim, onde a quantidade de informações, quais campos que o usuário quer, é o usuário que vai ter que elaborar a query que ele precisa e mandar. Veja que aí talvez não resolva o problema, né? Porque aí você vai ter que começar a fazer queries tão elaboradas que vai virar quase que uma outra biblioteca de abstração do replicado ali para resolver os probleminhas da unidade. Mas... Fala, Thiago. Tá respondido, Leandro? Alessandro? Opa, sim. Respondeu sim. Sim. Eu acho que na chamada que eu fiz ali no e-mail, né, coloquei justamente uma chamada que pudesse atrair pessoas que ingenuamente pensassem que seria uma solução central, mas não é, né? Então acho que só para deixar claro, na verdade, o cenário é esse, é uma solução de API para quem já tem uma base de dados replicada local e quer fazer esse consumo de uma forma mais organizada e mais, enfim, menos estruturada, né? Então, mais essa conversa sobre como que seria um outro modelo, acho que é importante a gente ter, né? Mesmo. E eu lembro um pouco quando a gente teve aquelas reuniões na superintendência, o que eu percebi, assim, não sei se isso mudou, né? Já faz tempo, eles não tinham nada encaminhado nesse sentido, né? Então a gente não sabe, na real, se pode-se ou não caminhar para isso. O que a gente sabe é o seguinte, é que como eles replicam a estrutura que eles usam mesmo, né, ou pelo menos parcialmente, né,
Se eles de alguma maneira for implementar alguma solução nessa linha de API, a gente tem bastante coisa pronta, né? Então, assim, não sei se isso seria aproveitado de alguma maneira ou não. Mas esses endpoints, eles vão, assim, o Masaaki criou alguns, a gente vai começar a usar, vai criar outros, talvez mude os que já tem, porque é difícil mesmo, né? Você definir, né, um endpoint e o que esse endpoint retorna. É super difícil a gente pensar sobre isso, né? Mesmo ali na biblioteca do replicado, é difícil você fazer às vezes uma consulta traz tudo que você precisa, menos, sei lá, o e-mail. Aí você, vamos colocar o e-mail, não vamos colocar um campo a mais. O endpoint é a mesma questão. Então, acho que de certa maneira replicar a base do jeito que ela está estruturada e dar a documentação, falar, olha aí, a documentação é essa, tal. É uma solução um pouco mais fácil do ponto de vista de aplicação. Talvez eles tenham um serviço de infraestrutura mesmo, né, para manter essas replicações, ficar controlando. Mas do ponto de vista para quem desenvolve, talvez não envolva ninguém de desenvolvimento de aplicação. Se muda a lógica para uma API, por exemplo, aí a equipe de desenvolvimento de código ali, ela teria que estar junto, né? Então, não sei, assim, eu não conheço nada do cenário de lá. Eu sei que isso envolveria uma mudança de concepção e de equipe que trabalharia com isso. Então, acho que por enquanto é a gente ficar nesse mundo de vamos resolver o problema agora, e quem sabe se tiver alguma solução nesse sentido, a gente pode de alguma maneira aproveitar ou os conceitos do que a gente está fazendo ou o código, né? Enfim, é isso, é um comentário mais genérico. Beleza? Deixa eu mostrar um negócio aqui que eu lembrei. No catálogo das disciplinas, nós estávamos discutindo esses dias atrás em relação a tentar trazer todas as informações da disciplina. E aí eu encontrei uma sintaxe de SQL que atende, que conseguiria fazer um join ali, só que só funciona no SQL Server, não funciona no Sybase. E aí, batalhando ali, a gente resolveu não utilizar para manter a compatibilidade, mas o que eu tive que fazer foi o seguinte: o catálogo de disciplinas para um determinado código de área, eu tive que fazer uma consulta às disciplinas usando o replicado. Primeiro aqui, na verdade, né? Eu pego um catálogo geral, e aí, para cada sigla de disciplina, eu faço uma nova consulta no replicado para pegar o detalhamento dela. No meu caso, eu tenho 42 disciplinas para a minha área, então eu faço uma consulta para pegar a lista e depois eu faço mais 42 consultas para pegar o detalhamento de cada uma das disciplinas. Então, dá uma sobrecarregada no banco de dados. Por outro lado, o retorno disso aqui completo, ele foi cacheado. Está no main cached, então ele vai fazer isso uma vez. No cache, ele está pré-programado também, para simplificar a vida, para um tempo de vida de 4 horas. Que é o que o Robson está perguntando aqui. Eu pretendo, no futuro, colocar um tempo padrão, que seria, sei lá, 4, 6 horas, 8 horas, que é o que está... Como a gente consulta replicado, não são dados que alteram assim com muita rapidez, e colocar um campo opcional para o fulano poder lá especificar qual tempo de cache que ele quer. Tá? Mas hoje ele está padrão 4 horas, e dá uma boa descarregada no banco de dados. Eu iria mostrar aqui, acho que não precisa, né? Eu fiz um scriptzinho que fica lendo as estatísticas do banco de dados, e quando ele vai no cache, realmente fica muito mais rápido, fica um negócio muito bonito. É isso. Bom, se não há mais perguntas, nem comentários, nem sugestões, a gente pode finalizar e eu paro a gravação? Beleza. Só mais 5 segundos, ver se ninguém se aparece querendo falar alguma coisa. O Marcelo do IME não quer falar nada, que a gente teve essa conversa também, nem sei se ele está aqui, acho que não. Tá.
Tá. Então, beleza, galera. Acho que é isso. A gente gostaria muito de mais hangouts sobre problemas e soluções, né, Masaki? Que a gente inventa aí, soluções Sim. criativas e não criativas, e enfim, nesse marasmo, né, de tentar juntar um monte de tecnologia para resolver o nosso problema do dia a dia. E a gente sempre tem essa conversa de outras soluções que poderiam ser melhor, mas é isso, a gente desenvolve para resolver nossas questões, né? Então, se alguém tiver aí uma solução maluca que quiser compartilhar com todo mundo, só avisar aí qualquer um da lista, qualquer um, enfim, no Telegram, na lista de e-mail, enfim, vai na unidade também, a gente tá aberto aí a participar e também consultar os outros, né? A gente tem bastante hangout de várias unidades sobre vários assuntos, sobre várias linguagens de programação, é legal assistir os antigos, é um exercício legal também. Saber também coisas que já rolou, né? O que as unidades estão usando de tecnologia, é bacana. Beleza? Então, é isso. Deixa eu fazer mais um Sim. comentário. Eu estou vendo aqui na lista de pessoas, tem algumas que são diferentes, né? Eu vejo essa API de web service aí, que consulta o replicado, legal, inclusive para o pessoal que não desenvolve, né? E que quem está na informática, que não põe a mão no código propriamente, muitas vezes fica trabalhando com CMS, ou Joomla, ou WordPress, ou qualquer um que seja, para deixar os sites das unidades no ar. E para alimentar as informações do site, me pareceu que essa biblioteca de API é uma mão na roda, porque você não precisa saber nada de SQL, você não precisa saber nada de PHP também, você vai, roda a instalação, configura, tem um scriptzinho ali que tem o README que explica, é para o cara que é o gerenciador de servidor poder fazer isso tranquilamente. Tem alguns exemplos, no caso ali 2 para WordPress, mas à medida que o pessoal for usando, poderia colocar outros exemplos de consumo dessa API para os CMS. Eu acho que isso ajudaria a vida de muita gente aí que mantém os sites no ar. Então, para o pessoal que não é desenvolvedor propriamente, que está aqui escutando, tem essa dica aí, e como o Thiago falou, se precisar de uma ajuda, de uma informação, tem o Telegram, tem a lista dos FUDEV, e estamos aqui para a gente se ajudar. A própria lista de TI USP também, tá todo mundo lá, a gente responde. Acho que tem vários canais, né? Tem vários canais. E é isso também, né? A gente teve uma era grande de compartilhamento de sistema, né? Sei lá, o sistema que era bom numa unidade, o pessoal de outra unidade pedia e tal. Agora a gente, é isso, tem os sistemas, tem as APIs, tem as bibliotecas, tem tudo, né? Então são vários níveis de compartilhamento de trabalho, né? Que no final é um pouco isso, assim, a gente quer trabalhar menos e fazer outras coisas, né? Fazer coisas legais. Não quer ficar refazendo sempre a mesma coisa, tipo, fazer a mesma, nesse caso especificamente, não quero fazer a mesma consulta SQL toda hora que eu pegar para mexer num sistema, né? Tipo, não, a consulta tá consolidada, né? E então a gente quer, é isso, no final trabalhar menos, né? Beleza, galera. Então, vou finalizar a gravação aqui. Até mais. Até mais. Um abraço, abraço. gente. Um abraço, tchau, tchau. Valeu.